Olá, tudo bem? Então vamos dar continuidade aqui ao nosso estudo da cinemática, né? A gente tinha parado justamente nessa parte aqui dos sistemas de coordenadas, tá? E agora a gente pode falar de movimento propriamente dito. Então o que que a gente observa em relação a esses sistemas de coordenadas aqui, tá? A gente pode ver que esses sistemas de coordenadas, eles vão estabelecer uma origem, tá? Eles vão estabelecer uma origem. E essa origem, que pode ser colocada por enquanto de forma arbitrária, onde eu quiser, tá? A gente vai discutir onde colocar a origem, onde é melhor colocar a origem. Depois que a gente conhecer algumas espécies de referenciais, tá? Que a mecânica vai trabalhar. Lembrando que a cinemática é um ramo da mecânica, tá? Então a gente vai trabalhar com essas espécies de referenciais mais para frente no curso, mas por enquanto essa origem é arbitrária. Tá? Claro que a gente vai usar uma noção intuitiva na hora de conhecer, tá? Ou de determinar essa origem. Tá? E essa origem que a gente vai utilizar, ela vai determinar uma referência, ou seja, ela vai funcionar como um referencial. Então, os sistemas de coordenadas, eles vão estabelecer referenciais, eles são utilizados como referenciais. Tá? Eles vão colocar a origem em algum ponto, e aí tudo que acontece em relação a essa origem dentro de um movimento, né, que a gente vai definir daqui a pouco o que é movimento, a gente consegue estudar, tá? Por causa desse sistema de coordenadas. Lembrando, o sistema ele não depende do sistema de coordenadas, tá? A gente estabelece esse sistema de coordenadas como referencial para que o meu sistema seja estudado, tá? E alguns, como eu já adiantei, né, alguns referenciais vão ser melhores do que outros mais para frente. Por enquanto, não. Escolha de forma arbitrária, intuitiva, tá? A gente vai definir isso de uma forma mais simples, por enquanto, na cinemática. Tá bom? Beleza? Então, esse referencial, né, esse sistema de coordenadas que estabelece um referencial, me permite posicionar todos os pontos nesse sistema. Né? Então, por exemplo, lá no sistema cartesiano, eu tenho o eixo x e o eixo y. Então, um ponto P ele é dado por um par ordenado xy. Tá? Se eu tivesse o sistema polar, eu ia ter um par ordenado, né? Distância, ângulo. O sistema esférico, colatitude e longitude, ou latitude e longitude. Então, eu poderia posicionar todos os pontos do meu sistema. O mesmo, por exemplo, para quem jogou Batalha Naval, né? Um sistema alfanumérico aqui, né? ABC 1, 2, 3, um sistema simples, né? Em que essa posição aqui, por exemplo, né? Eu posso determinar com um par A3 ou 3A, né? Depende da ordem que você queira ler. Aqui é mais informal, então eu não vou falar em par ordenado, né? Vou falar em par, né? Alfanumérico. Beleza? Então, esse sistema me permite colocar todas as posições no espaço ali, né? Naquilo que eu quero estudar. Beleza? Então, beleza, vamos lá. Eu quero estudar o movimento de um avião que está aqui, ó. Soltei um aviãozinho de papel, ele está aqui, né, voando e tal, beleza? Então, veja que ele passa por alguns pontos específicos, por algumas posições do meu referencial específico. Então, existe um caminho, vou até usar outra cor aqui, ó. Existe um caminho que esse meu avião pode percorrer quando eu jogo ele, né? Tá? Esse caminho a gente chama de trajetória. Então, o que é a trajetória? É um conjunto de posições do movimento. Tá? Beleza? É um conjunto de posições do movimento. Então, uma vez que a gente estabeleceu o referencial e consegue determinar as posições, uma sucessão de posições de um movimento é chamado de trajetória, percurso, caminho. Tá? Beleza? Agora, fica muito claro o que é movimento. O que é movimento? Né? É o seguinte, dado um referencial, então eu preciso dar um referencial, né? Dizemos que movimento é a alteração, é a mudança, é a variação
Vou até colocar aqui, ó, variação da posição de um objeto em relação a esse referencial, né? Então, ó, dado um referencial, beleza? Se um objeto variar a posição, tá? No passar do tempo. A gente diz que esse objeto está em movimento. Beleza? Então, vamos lá. Um carro na rua, né? Um carro passeando. Eu não sei dizer se ele está em movimento ou não, se eu não disser o referencial. Então, o carro em relação à rua é em movimento, se ele estiver passeando, né? Se ele estiver andando. Tá? O motorista em relação ao carro, por exemplo, ele já não está em movimento. Por quê? Porque as posições que o motorista tem em relação ao carro são constantes, elas não mudam. Tá? Então, a gente chama isso de repouso. Então, o não movimento é chamado de repouso. Então, eu vou dizer que o motorista, em relação ao carro, está em repouso. Mas o motorista, em relação à pista, está em movimento. Né? Se ele estiver dirigindo, andando na rua. Tá? Então, em relação à pista, o motorista está em movimento. Por quê? Porque as posições do motorista em relação à rua variam, mudam. Agora, as posições do motorista em relação ao carro não mudam. A gente diz que ele está em repouso em relação ao carro. Tá? Neste momento, eu aqui agora, em relação à minha cadeira, estou em repouso. Tá? Em relação à terra, estou em repouso, porque eu olho para a terra e vejo, né, que eu não mudo as minhas posições em relação à terra. Tá? Mas em relação ao sol, eu estou em movimento, porque eu estou junto com a terra, né? Então, em relação ao sol, eu estou em movimento. Um movimento até é relativamente complexo, né? Porque eu vou girando em torno de mim mesmo, em torno de um eixo, que é o eixo da Terra, e ainda girando em torno do Sol. Tá? Então, é um movimento. Minhas posições em relação ao Sol estão mudando. Quando as posições não mudam em relação ao referencial, a gente chama de repouso. Beleza? Tranquilo? Então, vamos entender, né, essa ideia de variação de posição de uma forma mais matemática. Vamos colocar isso na forma mais matemática, né? Nada melhor do que um exemplo. E o exemplo que eu gosto de dar é esse aqui, ó. Brasília, Rio de Janeiro, né? E aí eu vou pegar a via chamada 040. Então aqui eu tenho a BR 040, tá? E meu objeto, no caso um carro, né, um ônibus, enfim, vai caminhar, vai se locomover nessa via para fazer a viagem, tá? Então eu preciso estabelecer um referencial. Eu poderia estabelecer meu referencial esférico, né? Colocaria as coordenadas de Brasília, colocaria as coordenadas do Rio, né? E aí a variação da posição estaria relacionada à variação das coordenadas de latitude e longitude. Poderia fazer isso, tá? Eu poderia também colocar, como a gente ilustrou, né, na aula anterior, o sistema polar. Poderia, tranquilo. Né? Então as variações de posição estariam relacionadas à variação de distância e de ângulo. Poderia colocar até esse sistema aqui, ó, y, x. Tá? E um ponto aqui, ó, na minha trajetória, então a BR-040 vai ser a minha trajetória, né, que é a sucessão de posições que o objeto pode ter, se ele poderia ser dado por um par XY. Poderia. Tá? Mas na prática, neste caso, a gente não faz assim. Tá? Na prática, neste caso, a gente não faz assim. O que a gente faz? A gente associa essa trajetória a um eixo próprio dela. Então, eu vou pegar essa trajetória e vou dizer que ela é um eixo curvo, né? Uma linha. E vou chamar esse eixo, tá, de eixo S. Beleza? E aí, o que eu faço? Eu ponho aqui o zero. O Rio de Janeiro, no eixo S, estaria mais ou menos na posição 1.200 quilômetros em relação a Brasília. Então, veja que meu eixo S é dado em quilômetros, que é uma unidade de comprimento. Tá? E a partir desse referencial aqui, Brasília, ok? Eu consigo estabelecer as minhas posições a cada quilômetro, neste eixo S aqui que a gente determinou. Tá? Então, eu poderia, por exemplo, ó, estabelecer aqui o quilômetro 70.
Poderia estabelecer aqui, ó, o quilômetro 200. Né? Poderia estabelecer aqui o quilômetro 800. O que significam esses quilômetros aqui? Significa a posição daquele ponto, né, daquela localização, tá? Em relação ao meu referencial. Lembra que posição é isso? Né? É um conjunto de pontos em relação ao referencial? Isso é posição. Tá? A trajetória é o conjunto especial de pontos que o objeto pode estar no movimento. Mas, genericamente, né, a minha posição é mais ampla. Né? Eu poderia ter uma posição aqui, ó, só que ela não faz parte da trajetória. Mas eu posso determinar essa posição, longe da trajetória. Tá? Mas, como não vem ao caso, o que eu faço? Eu pego a minha trajetória, associo a uma linha chamada S, de espaço, e a cada ponto dessa trajetória eu ponho um valor relacionado à origem. No caso, a minha unidade aqui é o quilômetro, então a cada quilômetro vai ter uma plaquinha, quilômetro 1, quilômetro 2, quilômetro 3. Tá? Beleza? Sempre vai ser assim? Não. Imagina que você joga uma bolinha para o seu colega. Então, tá aqui você, com a bolinha na mão, e você vai jogar essa bolinha para o seu coleguinha que está aqui. Tá? Então, essa bolinha vai fazer essa trajetória aqui, ó, até a mão dele. Beleza? Essa trajetória aqui, que eu vou reforçar de vermelho, eu poderia associar a essa linha um eixo, entre aspas, S. Poderia. E aí eu colocaria, né? Essa é a posição 1, essa é a posição 2. Tá? E aí eu poderia dizer qual o tamanho desse intervalo aqui, por exemplo, da trajetória. Poderia. Tá? Mas a gente vai ver mais para frente que esta trajetória em específico não convém fazer isso. Vai ficar muito mais fácil se eu colocar os eixos coordenados y e x. Então, neste caso aqui, fica mais fácil trabalhar com as coordenadas. Em vez de ser posições S1, eu poderia colocar aqui, ó, x1, y1, e aqui nesse ponto, x2, y2. Tá? Então, nem sempre a gente vai colocar as posições S na trajetória, só quando for conveniente. Neste caso que eu estou exemplificando agora, é mais conveniente trabalhar com posições X e Y do par ordenado. Tá? Se eu tiver um movimento circular, por exemplo, aí você já pode imaginar qual que é a mais conveniente, né? Se eu trabalhar aqui, ó, esse ponto aqui, distância R, forma um ângulo. Então, às vezes, no sistema circular, né, fica mais fácil trabalhar com os eixos da coordenada polar. Beleza? Fica mais tranquilo, colocando convenientemente aqui a origem no centro da trajetória circular. Tá? Então, voltando aqui ao nosso caso, que é mais simples eu associar a cada ponto da trajetória um valor numérico, né, como esses exemplos aí que eu citei, eu posso verificar como que é essa variação da posição. Então, vamos pegar este intervalo aqui, ó, este intervalo que eu vou reforçar, tá? Beleza? Então, a posição S1, ou vou chamar aqui de SI, de S inicial, vai ser, por exemplo, o meu 200. E a partir desses 200, ele vai chegar nos 800, que vai ser a posição final dele. Tá? Então, a posição inicial, 200. Posição final, 800 km. Então, quanto que ele variou de posição? Ora, ele variou de posição, né, daqui para cá, 600 km, não foi? 600 km. Para sair do 200 e chegar no 800, ele teve que variar 600 km de posição. Ou seja, a distância que ele percorreu na trajetória é de 600 km. Então, essa linha vermelha aqui mais reforçada, tá? Ela tem um comprimento de 600 km. Já nesse caso, né, o tamanho dessa linha, que a gente vai ver que é um comprimento de parábola, mais para frente a gente vai ver, vai demonstrar que é um comprimento de parábola, é difícil de determinar. Então, quanto vale o tamanho de uma parábola? Né? Se eu pegar um barbante, colocar na parábola e depois ir na régua, beleza. Mas eu não tenho isso. Eu não tenho como medir. Como é que eu calculo o tamanho de uma parábola? É complicado. Tá? Então, não é conveniente eu trabalhar aqui com o tamanho do arco da parábola. Se fosse uma circunferência, beleza, né? Esse arco aqui, por exemplo, eu sei calcular o arco.
né? Então, eu poderia calcular esse arco aqui, entre os pontos A e B, né? E aí a matemática vai me dizer quanto que vale o arco A e B. Então, às vezes, é conveniente também trabalhar com um arco de circunferência. Agora, o tamanho de um arco de parábola, eu não sei. Qual o comprimento dessa trajetória aqui? Que a gente vai ver que é uma parábola, né? Se não tiver atrito, a resistência do ar e tal. Difícil, difícil. Então, o que eu faço? Neste exemplo aqui da viagem, é conveniente. E eu consigo determinar o comprimento da trajetória. Mas nem sempre eu consigo fazer isso. Tá? Então, eu vou definir variação da posição como um operador matemático, que ele tem um símbolo próprio. É o delta, delta maiúsculo. Tá? Uma letra grega, delta maiúsculo. Então, quando eu colocar delta alguma coisa, é variação de alguma coisa. No caso, eu estou vendo como é que é a variação da posição S, não é? Então, eu vou colocar delta S. Então, esses 600 quilômetros representam delta S. Como é que eu calculo esses 600 quilômetros? Ora, é a variação. Então, é o quanto que mudou. Imagina que você vai medir a variação da sua altura, certo? Então, você vai medir a sua altura hoje, aí mês que vem você vai medir de novo. Qual foi a variação? Ora, é onde você chegou, mês que vem, né, no caso, né, no nosso exemplo, menos o que você já tinha. Porque se você medir somente a altura que você tem mês que vem, você não está medindo a variação. Você não mediu quanto variou. Você mediu onde você chegou. Se você quiser saber só quanto que variou, você tem que tirar o que você já tinha. Aqui é a mesma ideia. É a posição final menos a posição inicial. Tá? Então, neste caso, o ΔS vai ser a posição final, 800, menos o 200. Aí, ó, chega no 600. Então, delta alguma coisa sempre vai ser posição final menos posição inicial. Tá ok? Sempre vai ser algo assim. Show de bola? Então, delta temperatura, variação de temperatura. Temperatura final menos temperatura inicial. Delta posição, né? Posição final menos posição inicial. A gente chegou a comentar aqui, ó, que é no passar do tempo. Então, o tempo também tem que variar. Então, se eu falar de delta T, variação do tempo, instante final menos instante inicial. Então, supondo, por exemplo, que ele estava no quilômetro 200 ao meio-dia e chegou aqui no quilômetro 800 às 20 horas, tá? Então, a variação do tempo, ΔT, é a hora final, 20, menos a hora inicial, 12. Tá? E aí o valor não interessa por enquanto, eu quero só que você entenda o que significa delta. Tá? Então, ΔT sempre vai ser o tempo final, menos o tempo inicial. Beleza, pessoal? Tranquilo? Então, qualquer coisa é só deixar aí o recadinho nos comentários, tá? Aí a gente vai tirando suas dúvidas também. Show de bola? Então, não esqueça aí de compartilhar, de se inscrever, de, enfim, me ajudar aí nesse trabalho, tá? Sempre buscando aí uma melhor educação aí em física, que é um tema que eu sei que é bem delicado para a maioria das pessoas. Tá bom? Então, vamos crescendo, vamos estudando, tá? Desejo tudo de bom para vocês e a gente se vê numa próxima aula.